Esse anime entendeu a cabeça de um adolescente melhor que você. E aqui a gente tá falando de ReZero, no caso do Subaru. E esse é um vídeo que eu fiz questão de reagir aqui com vocês porque eu tô vendo a segunda temporada de ReZero, tô terminando ela pra entrar na terceira. Fiz até um vídeo falando da evolução do Subaru recentemente. E tô gostando bastante do anime, me deu uma surpreendida legal. Acho que vale a pena a gente conversar sobre. E esse aqui é um tema que eu acho bem interessante de discutir. Eu gostei aqui da chamada do Rizuku, um canal que eu não conhecia, vou até mostrar pra vocês aqui. Eu já vou me inscrever de uma vez. Opa, e aí, beleza? Gostei, o mic do cara é bom, isso ajuda pra caramba. Deixar o meu like também, se inscreva no canal do mano e bora ver, porque tô vendo aqui que esse conteúdo é bom. Vamos lá. Opa, e aí, beleza? Você já sentiu algum Digo? fracasso? Tipo, não um grande drama, nenhuma tragédia, mas aquela sensação silenciosa de que você não está à altura. Que por mais que tente, nunca vai ser o bastante. Nunca vai ser o que esperavam de você. É difícil admitir isso, porque ninguém quer ser o fraco da história, não é mesmo? A gente às vezes cresce ouvindo que pode ser o protagonista, o herói, a pessoa que vai mudar tudo. Mas e se a gente fosse alguém comum, com medo, com vergonha, com inseguranças que a gente tenta esconder rindo alto demais? É aí que entra ReZero, ou ReZero, como você quiser. Ele começa como qualquer outro Isekai. Um protagonista que vai para o mundo de fantasia. Uma garota bonita, um cenário com magia e até um poder especial. Parece mais do mesmo, mas logo você percebe que tem algo errado. Muito errado. Oh, essa musiquinha é boa, eu gosto muito. O tal poder do protagonista, o retorno pela morte, não é uma bênção, é mais uma maldição. E o que parecia ser só mais uma aventura divertida, se transforma num pesadelo psicológico. Porque ReZero não é sobre salvar o mundo, é sobre sobreviver a si mesmo. Antes de continuar, já fica o aviso. Esse vídeo tem spoilers das 3 temporadas de ReZero. Então se você ainda não viu tudo, volta aqui depois. Eu te prometo que vai valer a pena. Dito isso, vamos de conteúdo. O nosso prota, Subaru Natsuki. Ele é diferente de outros protas de Isekai que a gente vê por aí. Ele não era um órfão sofrido, não perdeu a família, não foi abusado, rejeitado e nem teve uma infância marcada por traumas extremos. Ele só era normal, ou pelo menos parecia. Mas se você olhar com atenção, você percebe que tem algo quebrado dentro dele. O Subaru é inseguro, ansioso, inquieto, ele fala alto, exagera e tenta chamar atenção o tempo todo, cara. Como se tivesse desesperado pra ser notado, meio que querendo ser aprovado, entende? Cara, no fundo é como se ele gritasse: por favor, olha pra mim, me diz que eu sou especial. E isso tem um nome: complexo de inferioridade. O Subaru cresceu numa família bem-sucedida, um pai carismático, cheio de conquistas, que por acaso parece muito Peter Jordan. O Subaru tem uma mãe amável e atenciosa, Ah não, mas... mano, vai se fuder, na moral. Eu soltei esse vídeo falando da segunda temporada esses dias, acho que domingo passado, e um mano comentou isso, falando: nossa, o pai dele parece o Peter Jordan. E eu rachei de rir. Aí agora... Mano, na moral, eu não tinha reparado nisso até vocês falarem, mas realmente, parece. E 2 pontos. Primeiro, sim, eu vou tomar spoiler da terceira temporada aqui, porque ele já falou que vai falar de tudo, mas tudo bem, tá de boa. Eu não sou tão apegado assim com spoiler, acho que tranquilo. E segundo ponto, uma coisa que eu comentei no vídeo lá e eu acho que aqui vale super a pena comentar também. A primeira temporada, o Subaru parece que é um cara que não evolui tanto, que parece que não sai do lugar, que você fica meio assim. E isso é uma coisa que afastou muita gente com ReZero. Eu mesmo, a minha experiência com ReZero foi assim. Eu tentei assistir, não gostei, dropei. Me fala, pô, assiste, é bom. Tentei de novo, não aguentei, dropei. Aí agora, só esse ano, isso foi esse ano mesmo, há uns, sei lá, 3 meses, eu decidi dar mais uma chance pra anime, por conta de pedidos que vocês pediram bastante. Falaram, pô, vê lá, é foda e tal. E eu comecei a ver e falei, não, vou insistir. Passei alguns episódios e realmente eu gostei do anime. Gostei bastante, tanto que eu tô na segunda temporada, tô fazendo vídeo. E assim, eu entendi tanto do ponto de vista de quem tá analisando a obra, quanto alguém que tá consumindo, que é o que eu tô fazendo agora. Que a primeira temporada, ela tem um ritmo de desenvolvimento, principalmente do Subaru, muito lento. Ele demora a engrenar. E aí agora, nessa segunda, deu pra entender que isso foi só uma introdução. Meio que pra mostrar, ó, olha só, esse é o Subaru. Ele é problemático. Esse é o problema dele. Quase não vai ter evolução aqui. E aí na segunda a gente entende o porquê e se muda de figura, que é justamente essa questão do pai dele ser basicamente menosprezado, ele se vê como inferior ao pai por conta das expectativas, da pressão de ser tão bom quanto o pai, algo que ele nunca vai conseguir alcançar, então isso acaba jogando ele pra baixo. E aí esse começo, onde o personagem é sempre zoeiro demais, brincalhão, grita, faz gracinha, não leva nada a sério,
muito engraçadinho, afasta as pessoas, principalmente o público mais velho. Só que quando você passa disso e insiste um pouco mais, você percebe que o Subaru é sim um protagonista muito bom, muito complexo, e assim como vocês falaram muito pra mim, é um dos protagonistas mais realistas dos animes. Mas vamos continuar aqui que tá bem interessante. Tô gostando do vídeo do mano, bem interessante. E ele? Bem, ele era o filho do pai, sempre comparado a ele. Sempre que ele fazia algo de bom, ouvia elogios como: "É isso aí, é filho dele mesmo." E isso que ele ouvia não dava um sentimento de conforto, mas sim de pressão, como se os méritos dele nunca fossem próprios. É como se ele estivesse ali só por ser descendente, e não por ser ele próprio. Ele queria ser incrível, queria ser o melhor, e durante um tempo até acreditou nisso. Mas a realidade bateu forte. Ele não era o mais forte, nem o mais esperto, nem o mais querido. E quando percebeu isso, ele entrou em colapso. Ele tinha vergonha de não conseguir ser aquilo que todo mundo esperava, o filho do pai famoso. Isso fez ele se fechar, se afastar dos amigos, perder o interesse pela escola e acabar se isolando. Mas desistir não era uma opção para ele. Aqui eu faria só talvez uma alteração, ou um complemento, melhor dizendo, em que não foi nem ele que se afastou, né? Na verdade, os amigos dele deixaram ele pra trás, porque a relação que ele construiu com os amigos foi basicamente de ele ser o engraçadinho, o cara que fazia de tudo pra entreter todo mundo. Eu vou pichar essa porra aqui, vou subir não sei na onde, vou pular esse muro. Então todo mundo tava com ele pra ver qual seria a próxima atrocidade que o Subaru ia fazer. E aí, a partir do momento que ele não conseguiu mais aumentar esses feitos, de tornar tudo cada vez mais grandioso, o pessoal viu que não tinha graça, e aí deixou ele de lado. Então, o ponto é que ele construiu uma relação com essas pessoas, uma relação de... como é que eu posso dizer? Uma relação tóxica, uma relação negativa, em que essas pessoas não estavam lá por conta do Subaru, porque gostavam dele, que eram amigos dele, e sim porque eles queriam ver qual que seria o próximo absurdo que ele ia fazer. Então, assim, eles nunca gostaram do Subaru de verdade. Então, assim que ele parasse de fazer uma coisa legal, uma coisa foda, eles iam deixar ele pra trás, que é exatamente o que acontece. Então, acho que essa é uma grande questão em que é importante a gente ter em mente pra entender o personagem. Porque realmente ele é muito quebrado por dentro. Dá dó pra caramba. Ainda queria ser alguém especial. E quando ele foi para outro mundo, ele enxergou ali. Peraí, deixa eu voltar nessa autozoada que o mano deu aqui. Quando ele foi, não era uma opção pra ele. Ai. Ele ainda queria ser alguém especial. Ser. Quando ele foi para outro mundo, ele... Mano, inclusive, deixa eu fazer um comentário aqui pra vocês. Uma coisa nada a ver, mas acho que é massa. Eu sou de Minas, tá ligado? Sou de BH. E aí, eu sempre consumi conteúdos aleatórios na internet desde, sei lá, 2016. Sempre assisti muito YouTube e eu acho muito massa ver conteúdos de outras pessoas pra notar o sotaque, como que é e como que a gente identifica, tá ligado? Muito fácil. Eu lembro de estar vendo um vídeo, não lembro se era de anime, sei lá o que era, que eu tô ouvindo o mano falar e pensei assim, mano, esse cara é de BH. Esse cara é da minha cidade, não tem condições. Ele fala muito o linguajar, o sotaque daqui. E aí, por acaso, eu fui lá, entrei na descrição do vídeo, vi o Insta dele, entrei, pum, BH. Falei, eu acertei, mano, não tem jeito. Eu acho isso muito massa, na moral. Principalmente quando a pessoa tem consciência, assim, tá ligado? Igual, eu tô ligado que eu falo um monte de gíria, um monte de coisa local. Às vezes eu até tento explicar pra vocês entenderem. Mas é muito bom ver isso, essa diversidade. E como a internet, por mais que seja péssima pra algumas coisas, consegue unir as pessoas, né? Mas, enfim. Chega de devagar, bora ver o vídeo. Enxergou ali a sua grande chance. Um novo cenário, sem comparações, sem lembrança do passado. A chance de ser um protagonista de verdade. E foi aí que ele recebeu o famoso retorno pela morte. Pra quem assiste, a primeira reação é: nossa, que poder útil. Dá pra corrigir os erros, salvar todo mundo e testar várias possibilidades. E realmente, parece incrível. Um poder que te dá infinitas chances. Mas logo, a máscara cai. Porque cada morte tem um preço. E o preço não é físico, é psicológico. O Subaru morre de formas horríveis, cara. Horríveis mesmo. Dilacerado, congelado, decapitado, esfaqueado e entre várias outras, velho. E ele lembra de todas. Da dor, do medo, da solidão. Cada reinicio é um trauma novo. E ele carrega todos eles sozinho. Porque afinal... Eu acho que mais do que morrer em si... Porque apesar dele voltar da morte, ele sente toda a dor. Então isso é traumático. Mas mais ainda do que a morte dele, é perceber e ver todo mundo ao redor dele morrendo. Pessoas que ele tá aprendendo a gostar. Então deve dar uma sensação de impotência muito grande, tá ligado? Tipo, você vê todo mundo que se ama morrendo ao seu redor e você não pode fazer nada. É meio foda. Ninguém mais lembra. Pra tu ter uma noção, ele salva pessoas que nem sabem que foram salvas. Cria laços profundos com gente que na linha atual
nunca o conheceu. E também ele carrega a culpa por mortes que mais ninguém presenciou, só Exatamente. ele. No fundo, o que começou como uma jornada para se provar, vira um ciclo de sofrimento silencioso, um fardo que só ele carrega. Porque ser herói nesse mundo não é sobre ser admirado, é sobre tomar decisões impossíveis, suportar o insuportável e continuar em frente. E isso tudo vai consumindo ele aos poucos, como uma ferrugem na alma, porque ele queria ser o protagonista, mas isso acabou virando o preço da própria história. E com isso tudo, vem outro problema. O Subaru se apaixona logo pela mina, que só ia trazer dor de cabeça pra ele, a tal da Emília. Bom, com vários acontecimentos, ele começa a agir como se ele fosse o único responsável pela vida dela e por todos ao redor. Ele desenvolve aquilo que a gente pode chamar de Síndrome do Cavaleiro Branco, uma vontade de salvar todo mundo, mesmo que se destrua a si mesmo no processo. Ele praticamente começa a tratar isso como uma responsabilidade pessoal. Se alguma coisa dá errado, a culpa é dele. Se alguém morre, ele se culpa, mesmo que ninguém mais saiba o que aconteceu. Mesmo que ninguém mais se lembre, ele lembra. E carrega tudo aquilo sozinho. É como se ele achasse que só vai ser digno de amor se conseguir proteger todo mundo. Que só vai ser suficiente se for o herói. E isso é um reflexo direto do que a gente viu lá atrás, na infância dele. Toda a pressão de ser o filho do pai dele, de ser alguém especial, de ser forte, de ser alguém admirável. Quando ele falhava, ele sentia que não servia pra nada. Então aqui nesse novo mundo, ele tenta compensar isso. E o jeito que ele encontra é tentando controlar tudo. Ele não divide responsabilidades, não confia nos outros, não pede ajuda. Ele tenta resolver tudo sozinho. E claro... Cara, aqui eu diria até que, em minha interpretação, tá? Eu ainda não terminei todas as temporadas, mas até aqui eu acho que não é nem questão de ele tentar compensar, é ele repetir o mesmo comportamento. Se lá fora antes ele aprendeu que para ele ser valorizado, para ele ser reconhecido, ele tinha que agradar todo mundo, seja sendo um bom filho do pai dele, mostrando que ele era tão bom quanto, ou fazendo absurdos para todo mundo olhar e falar: nossa, o Natsuki é doidão, meu Deus, ele é foda, vou seguir ele. As criancinhas... e aqui ele tenta fazer a mesma coisa. Só que ao contrário de fazer bagunça, o que ele entende? Cara, eu preciso ser o herói, eu preciso ser o foda, eu tô no Isekai, que eu sempre esperei por isso, eu sou um otaku ali que foi transportado por esse mundo, então eu tenho que ser foda, eu tenho que ser o cara de Overlord. Só que não é isso que acontece. E aí ele tenta, a todo custo, conquistar as pessoas através desses atos de serviço, que é mostrar que, olha só, eu posso fazer por você, goste de mim. Cara, é de um desespero, de uma carência gigantesca. E quando eu percebi isso no personagem, eu consegui simpatizar muito com ele, ter muita empatia por ele. Porque no começo, quando eu vi ele sendo engraçadinho demais, muito barulhento, o tempo todo querendo chamar atenção, eu ficava meio assim, tipo, véio, nossa, personagem barulhento, eu não gosto muito. Mas depois eu entendi que isso é quase um grito de socorro, um pedido para ser reconhecido. O que ele quer é que alguém olhe para ele e enxergue que ele é de verdade, e não o papel que ele exerce na sociedade. Só que ao mesmo tempo, o que ele mais faz é tentar se validar fazendo coisas pelos outros, ao invés de mostrar quem ele é e deixar com que as pessoas que gostam dele fiquem e as que não gostam vão embora. Simples assim como vai na vida real. E cara, essa percepção do personagem fez ele subir meu conceito muito, muito mesmo. Isso dá errado várias vezes. Ele morre, sofre, fica instável e cada vez que as coisas saem do controle, ele se culpa ainda mais. Cara, é como se fosse um ciclo destrutivo. E tudo isso leva ao momento mais pesado da primeira temporada. O Subaru falha em proteger a Emília e o vilarejo. O Betelgeuse vence. A Baleia Branca massacra geral. O Subaru já morreu tantas vezes e já viu tanta gente morrer que ele chegou num ponto de ruptura. Ele tá totalmente quebrado. E é nesse momento que entra a Ren. O episódio 18 da primeira temporada de ReZero é sem dúvida uma das coisas mais impactantes que esse anime já entregou. Aqui a gente encontra um Subaru completamente destruído, cansado, sem forças. E o pior de tudo, sem propósito. Depois de tantas mortes, tantos fracassos, tantas tentativas, ele sente que não faz diferença, que ninguém precisa dele. Que seria melhor ele só ir embora. Então ele toma uma decisão. Ele propõe fugir com a Ren, largar tudo, a vila, a Emília, os problemas, e começar do zero em outro lugar, longe de tudo. Construir uma vida só deles dois, ter uma...
Mano, aqui eu vou fazer um comentário. E esse vídeo eu sei que eu tô parando bastante, não tô deixando o vídeo rolar tanto. Mas é porque realmente eu tenho coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro eu li um comentário no vídeo que eu fiz sobre ReZero, que falava meio que essa ideia de que só no episódio 18, a partir do episódio 18, quando o Subaru tem aquela... qual é a palavra? Quando a Ren se declara pra ele. E ele fala, pô, vamos embora, vamos começar a vida em outro lugar, que é a partir daí que o anime começa, que é a partir daí que a jornada do Subaru realmente começa. E claro que isso não é literal, né? Tudo que ele passou antes conta e é muito importa pro personagem, pra evolução dele. Mas nesse ponto exatamente aqui, eu acho que é o primeiro momento que eu olhei pro Subaru e falei, velho, ele tá sendo sincero com ele mesmo pela primeira vez, até agora. Ele tirou a máscara e falou, velho, eu não aguento, não tô conseguindo lidar com essa pressão, eu nunca vou ser o herói que as pessoas querem que eu seja, que eu tô tentando ser, então eu vou embora, eu vou largar a mão de tudo, eu vou fazer o que eu tentei fazer na minha vida real, que é desistir. Desistir da escola, desistir de ter amigos, desistir de agradar meu pai, desistir de agradar as pessoas, vou desistir de tudo, quero só ir embora, quero paz. Então esse é um momento que pra mim, nossa cara, nesse momento eu passei a gostar muito, muito, muito do personagem, muito da Ren também. Eu fiquei puto porque ele não ficou com a Ren, fiquei puto, gostaria que ele tivesse ficado com a Ren e deixado a Emília de lado. Mas ainda assim esse momento fez o personagem crescer demais, cara, e nossa, o Subaru aqui me ganhou, de verdade mesmo. Casa, uma família, uma vida nova. E o mais bonito disso tudo é que a Ren também já tinha pensado nisso. Ela sonhava com essa vida. Ela fala sobre esse futuro com uma riqueza de detalhes impressionante. Desde o momento da fuga até o dia da morte dela. Uma morte tranquila, cercada pelos filhos que eles teriam e pelo Subaru que ela tanto ama. Mas aí é que vem a virada. Ela, mesmo amando essa ideia, diz que não pode aceitar. Porque se ela aceitasse, ela estaria deixando para trás o Subaru que ela ama de verdade. O Subaru que nunca foge, o Subaru que sofre, mas continua, o Subaru que não desiste de salvar ninguém, nem mesmo ela. E é nesse momento que tudo desaba. O Subaru abre o coração dele. Ele não diz com todas as palavras que pode voltar no tempo, mas ele expõe tudo o que carrega. Ele fala das tentativas falhas, da frustração, do ódio que sente por si mesmo. Ele diz que quer tudo, mas não tem nada, que sonha alto, mas não sabe fazer nada, que tudo que consegue é tentar aparecer, falar bonito e no fim, fracassar. Ele chega a falar da vida dele antes de chegar nesse mundo. Uma vida vazia, de alguém que nunca fez nada, cara. Que desperdiçou liberdade, tempo, possibilidades. E tudo isso resultou no que ele é hoje. Um cara que odeia a si mesmo, que se acha fraco, incompetente, inútil. Ele admite que até agora não estava tentando ser forte. Tava só tentando parecer forte, fingindo, atuando pro mundo, pros outros e pra si mesmo. E é aí que a Ren entra. Ela não discute, não tenta rebater com lógica. Ela só responde com amor. Ela começa a dizer todas as coisas boas que enxerga nele. Cada atitude, cada gesto, cada detalhe que pra ela provam que ele é uma pessoa incrível. Então o Subaru diz que ela não conhece ele de verdade. Mas aí ela rebate com o seguinte: agora me diz o quanto você conhece do Subaru que eu conheço e amo. Porque ela sabe que ele não é só... Ah não, mano, aqui eu vou ter que fazer uma pausa pra comentar, vai se fuder. Cara, isso aqui é genial, mano, na moral mesmo. Cada vez que eu vejo esses conteúdos sobre ReZero, eu gosto mais da obra. Assim, a grande questão é que o Subaru, ele se via como um merdão, como um fracassado, como um cara inútil, que nunca vai ser bom bastante, e ok, ele se via assim. Só que ele nunca conseguia se enxergar da forma que as outras pessoas que gostavam dele, que amavam ele, o viam. Então essa é a grande diferença. Esses dias pra trás eu tive uma conversa muito interessante sobre isso, que falava justamente o quanto a gente se cobra e o quanto a gente se vê como ruim, mas que se outras pessoas fizessem exatamente o que a gente faz, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama, a gente passaria muito mais pano, falaria, não, tá bom o suficiente sim, vai dar certo, você vai conseguir, isso aí tá bom bastante, você é suficiente, porque é os outros, a gente tende a ser muito mais gentil com os outros do que com a gente mesmo, e é que exatamente o que o Subaru faz, e é o que a Ren fez pra ele, de falar assim, velho, você acha que você se conhece, você acha que você conhece o Subaru, só que você não conhece o Subaru que eu conheço, o Subaru que eu vejo. Justamente por isso, porque ela via as coisas boas do Subaru, não só as coisas boas, tanto que ela fala, não, você realmente é fraco, você é inútil, você é idiota às vezes, só que mesmo assim, você é uma pessoa que se preocupa com os outros, você se esforça, você é gentil. Então ela não estava só vendo a parte boa, ela não estava se enganando, ela realmente olhou pro Subaru como um todo, algo que nem ele mesmo conseguia fazer. E isso aqui, cara,
absolutamente cinema, na moral. Não tem condições, muito bom. Só um monte de falhas. Ela viu o que ele fez, o que ele sacrificou, o quanto ele se importa. E aí vem o clímax. O Subaru pergunta o porquê da Ren amar ele. E a resposta da Ren é simples, mas carregada de peso. Porque é você. Você é o meu herói, Subaru. E essa frase, nesse contexto, muda tudo, velho. Ela lembra o momento em que ele salvou a vida dela na floresta. Quando ele serviu de isca para que ela e a irmã pudessem fugir. Quando ele ficou do lado dela, mesmo depois de tudo o que ela fez com ele. Ela lembra de cada palavra que ele disse. E como tudo isso transformou a vida dela para sempre. Foi naquele momento, naquela manhã, depois de tudo que passaram na noite anterior, que o Subaru de fato se tornou o herói da Ren. E por isso, não importa o que aconteça, a Ren vai sempre confiar nele, vai acreditar nele, porque ela foi salva. E quem salvou ela foi Natsuki Subaru. E mesmo que ele se sinta travado no tempo, preso num ciclo sem fim, do mesmo jeito que a Ren se sentia antes de ser salva pelo Subaru, agora eles vão fazer o tempo andar de novo. Mas dessa vez, juntos. Não a partir do meio, não de onde pararam, mas do começo, do zero. Senhoras e senhores, Absolute Cinema. Cara, esse episódio é muito foda. Porque Sim. no começo... Cara, da primeira temporada, acho que ele é meu episódio favorito, realmente. Isso aqui, nossa, o tanto que eu gosto da Ren, velho, não tá escrito. O tanto que eu gostei do Subaru aqui, tanto que eu acho que ele cresceu, ou melhor, que ele pareceu que ia crescer. Eu até comentei no vídeo que eu fiz recentemente falando isso, que ele deu uma ameaçada falando que ia evoluir e não evoluiu tanto. Ele meio que dá uma recuada, né? Mas, ainda assim, isso aqui foi uma base importantíssima pro que viria a ser a evolução dele na segunda temporada. E eu tô sentindo falta da Ren, eu vi o pessoal comentando, falando que tem que fazer um vídeo falando como que a Ren, ela sofre um downgrade e tal. E isso é um ponto que eu tô sentindo falta dela. Ela tá desaparecida, né? Foi meio que apagada da existência, mas, pô, velho, é uma personagem muito boa pra ficar fora, na moral. A gente viu um Subaru quebrado, deprimido, destruído. Mas no final, a gente viu um Subaru totalmente diferente. Um Subaru que encontra força na vulnerabilidade, que aprende a pedir ajuda, que admite que não tem pontos fortes, que não tem confiança, que sozinho não consegue mais dar um passo à frente. E por isso, ele pede ajuda para Ren, para que ela caminhe com ele, para que ela esteja ali para mostrar quando ele estiver errado, para que ela ajude ele a seguir em frente. E cara, é exatamente aqui, nesse pedido sincero, humilde e corajoso, que começa a verdadeira história de Natsuki Subaru, do zero. Depois de tudo aquilo que rolou no episódio 18, as coisas finalmente começaram a dar certo pro Subaru. Com a ajuda da Ren e de outra galerinha aí, o Subaru consegue vencer a Baleia Branca, salvar a Emília da morte certa, impedir o ataque do culto da bruxa na mansão, e até o Peck não ficou gigante no modo destruição, ou seja, vitória completa, não é? É mais ou menos. O último episódio da primeira temporada até que é bem bonitinho, cara. A Emília agradece o Subaru por ter salvado ela e finalmente reconhece o esforço dele. E ali parecia o final perfeito, tipo, depois de tanta dor, tanta frustração, tanta morte, agora sim o Subaru tinha conseguido fazer tudo dar certo. Só que bom, a verdade é que nada tinha terminado na real. A primeira temporada acaba como se fosse o encerramento de um arco de superação. Mas logo no primeiro episódio da segunda temporada, a realidade bate forte e bate com violência. Enquanto o Subaru tinha ido salvar a Emília, a Ren seguiu com o restante do grupo para levar o corpo da baleia para outro lugar. Só que eles acabam sendo atacados de surpresa por dois arcebispos do pecado. Regulus Cornias, da avareza, e o Li Batenkaitos, da gula. É isso aí. E é ali que... Mano, os nomes dos personagens de ReZero é muito foda. O Betelgeuse, Betelgeuse, mano, porra, não tem condições. Agora esse aí, ó, vou nem tentar falar, mano. O cara parece nome de carro, velho. Porra, é essa? Tudo desmorona de novo. A Crush perde um braço e tem memórias completamente devoradas. A Ren, bom... A Ren é apagada da existência, literalmente. Ninguém mais consegue se lembrar dela. É como se ela nunca tivesse existido. E o corpo dela fica preso num sono profundo. Quase como uma maldição sem solução, entende? Ou seja... Pausa para no banheiro. Você é louco, o pai tava apertado, mano. Você tá maluco. Você tá doido. Fala baixo, nego, tá maluco?
Voltamos, família, vambora. Veja, tudo aquilo que o Subaru lutou pra conquistar, desmorona de novo. Mas essa temporada não vai mais se resolver só com esforço, tentativa ou gritaria. Agora, o Subaru vai ser forçado a encarar um outro tipo de inimigo, ele mesmo. A segunda temporada é mais introspectiva, menos foco em lutas, mais foco em trauma, em reconstrução e identidade. O Subaru já não tá mais no desespero impulsivo da primeira temporada. Ele cresceu. E por isso, agora ele vai precisar olhar pra dentro e encarar o passado, encarar a origem de todas as falhas dele. E é por isso que essa temporada tem episódios tão pesados e densos, não de ação, mas de significado. A gente vai acompanhar o Subaru revivendo as dores mais profundas da vida dele, o relacionamento com os pais, as frustrações, o sentimento constante de inutilidade e mais do que isso, o momento exato em que ele desistiu de viver no mundo real. A verdade é que o Subaru foi parar naquele mundo porque, no fundo, ele só queria fugir. Não é só o clássico foi atropelado e reencarnou. Ele foi engolido pela própria apatia. E isso se torna ainda mais evidente quando ele enfrenta os julgamentos do santuário, onde a própria Echidna obriga ele a revisitar esses traumas. Mas mano, tem mais. inclusive, vocês ficaram zoando que eu falei Etna. Cara, o nome mó difícil, mano. Echidna, Echidna. Eu falei Etna. Pra mim faz sentido assim. Vocês é foda, na moral. Isso. Não é só sobre o Subaru entender a si mesmo, é também sobre aprender a enxergar os outros. O vínculo dele com a Emilia finalmente começa a se desenvolver de verdade. E é só aí que o Subaru realmente começa a entender que ajudar alguém não é só dizer eu vou te salvar, mas caminhar ao lado, escutar, entender e respeitar as dores do outro. A Emilia também tem um passado cheio de traumas, e agora é ela quem precisa de apoio. E mesmo nos diálogos com a Beatriz, nos embates com o Roswaal, dá pra ver que o Subaru tá começando a mudar. Não porque ficou mais forte fisicamente, ou porque dominou um novo poder, mas porque começou a amadurecer. A primeira... Mano, aqui eu acho que dá pra gente falar uma coisa que eu acho muito interessante do personagem também, da obra em si, como um todo, é que ReZero inteiro é um estudo do personagem Subaru. É tudo voltado pra ele, desde o poder dele que faz ele ter que reviver as coisas até ele mudar como indivíduo para que as coisas mudem, enquanto todo mundo segue a vida, só ele que vai tendo que reviver. Então até o poder dele é focado em Subaru, você precisa evoluir, você precisa amadurecer. A visão que ele tem na segunda temporada, acho que no quarto episódio, se não me falha a memória, faz o personagem ficar muito mais complexo, porque dá pra ele uma camada a mais de mostrar que esse passado dele é o que justifica o comportamento dele. Essa tentativa desesperada dele de conexão humana, de tentar ser legal com todo mundo, é porque ele se sente sozinho, ele não se sente suficiente. Ele é inseguro, ele tem um complexo de inferioridade, como o Mana aqui já falou. Então tudo que foi construído até aqui é exatamente para isso, para mostrar pra gente que o Subaru é um cara quebrado, que precisa de ajuda. E toda essa trajetória dele nesse Isekai, e até o poder de retorno pela morte, é uma forma de ajudar ele, de fazer ele mudar por si só. E aí eu não vou dizer que, porque quem fez isso, que eu já tenho uma ideia de quem é, porque né, já pegou uns spoilerzinhos, quem fez isso fez porque gosta dele, porque quer o bem dele, porque aí eu já não sei, realmente não cheguei nessa parte. Mas o fato é que o saldo final, o resultado dessa experiência está sendo bom para ele melhorar, para ele mudar, para ele amadurecer, para ele conseguir se curar dos seus próprios traumas. Isso eu acho muito interessante. ReZero, honestamente, é muito mais complexo e profundo do que parece. Eu já vi algumas pessoas falando que é um drama infantil, que não tem lógica, que não tem pé nem cabeça, que é ruim, que é fraco. Cara, sinceramente, gosto é gosto, obviamente, mas pra você falar que isso aqui é infantil e não tem profundidade, você não deve ter assistido, sinceramente. Porque ReZero é extremamente profundo, sim, e complexo. E acho que a forma de contar é descontraída, é pra ser divertido e tal, e tem algumas barrigas, a primeira temporada é um pouco mais lenta, mas falar que não tem profundidade, não tem significado por trás é loucura, na moral mesmo. Prova no santuário obriga o Subaru a enfrentar o que ele deixou pra trás no mundo real. E aí, do nada, ele se vê de volta na sua própria casa, com os pais, com tudo aquilo que ele evitava encarar. E cara, esse episódio é uma pedrada no peito, literalmente. O Subaru sempre carregou a imagem de um garoto quebrado, um adolescente com complexo de inferioridade, preso numa ideia egoísta de ser o herói da própria história. Mas ali, naquele reencontro com os pais, a gente entende que tudo isso nasceu de algo mais profundo. A sensação de ser um fracasso como pessoa, o medo de decepcionar, o peso de não entender expectativas que, na real, ele mesmo se impôs. O pai dele tenta mostrar que sempre esteve ao lado dele, mesmo sem entender tudo. A mãe dele diz algo que muda completamente o rumo da história. Pode chorar à vontade.
Se sorrir quando acabar, vai ver que vai ficar tudo bem. Na verdade, o que importa não é como começa ou o que acontece enquanto isso. É como termina. Essa frase parece simples, mas ela vira a bússola emocional do Subaru. Porque pela primeira vez, ele entende que ele pode ter errado muito, pode ter tropeçado, fugido, fracassado, mas isso não define quem ele é. O que realmente importa é o que ele escolhe ser daqui pra frente. Agora vamos dar uma olhada na Echidna. A Echidna, velho, é um personagem fascinante, porque ela oferece ao Subaru exatamente o que ele sempre quis: controle. Ela entende o poder dele, entende o retorno pela morte e propõe uma aliança. E ele é um personagem que eu gostei muito também. Eu vi pouco sobre ela na segunda temporada especificamente, mas eu gostei bastante. Eu acho que ela agrega. Faltava uma personagem assim, uma personagem que tem uma maldade e que é mais aberta. Fala assim, não, mano, ó, eu vou abrir o jogo aqui, é isso, meu objetivo é esse. E eu sou má, mas tô aqui, a minha maldade pode te ajudar de alguma forma. Que não é, por exemplo, o caso do Roosevelt, né? Então, acho que isso aí deu uma... que eu posso dizer, enriquecida na obra. Eu gostei pra caramba disso aí. Juntos, eles poderiam planejar e vencer com frieza e estratégia todas as dificuldades do Subaru. Ela promete tirar o peso das costas dele, em troca de algo bem sutil: as experiências dele, sentimentos, memórias, recordações. Mas o Subaru recusa. Ele escolhe o caminho mais difícil, o caminho sem garantias, sem planos perfeitos. O caminho onde ele sofre, erra e tenta de novo, mas com empatia, com amor pelos outros. Esse é o ponto de virada. É quando o Subaru mostra que já não é mais aquele moleque que precisava parecer forte. Agora ele quer ser forte. Forte o suficiente para carregar seus próprios valores. Depois de tanto tempo tentando carregar o mundo nas costas, o Subaru finalmente começa a perceber que ele não precisa fazer tudo sozinho. E nessa segunda temporada, dois personagens ganham destaque justamente por isso: o Otto e o Garfiel. Vamos começar pelo Otto. No início, ele parecia só um alívio cômico, meio covarde, atrapalhado, mas aos poucos a gente percebe que o Otto é mais do que isso. Ele é o primeiro cara que olha pro Subaru como um igual, não como um herói, não como o escolhido, nem como o namoradinho da Emília, mas como um amigo que tá sofrendo e precisa de ajuda. Tem uma cena que resume tudo isso. Quando o Subaru... Aí, aqui eu colocaria até mais um ponto de vista aí. Ele não olha pro Subaru como superior e nem como inferior, porque todo mundo nesse mundo aí olha pro Subaru como um fracassado, um Zé Ninguém, porque ele é, infelizmente isso é verdade, ou admira ele demais, idolatra. O Otto não, o Otto olha pra ele tipo assim, não, mano, você é uma pessoa que, como eu sou um fracassado, você também, então vamos se ajudar, vamos trabalhar junto, vamos ser amigo e boa. Claro que tem aquele interesse comercial dele, né, por ser um mercado aí, tal, é parte da piada. Mas, olhando de fora, assim, isso é um ponto interessante. Eu acho que esse fato de se tratar como um igual faz toda a diferença em qualquer relacionamento. E aqui não é diferente. Acho que por isso que ele é tão importante, mesmo que a gente não perceba tão bem assim. O Subaru tá prestes a desmoronar mais uma vez, e o Otto dá um soco nele e grita dizendo que ele tem amigos. É aí que tudo muda. Porque o Otto passa a ocupar nessa temporada aquele papel que a Ren teve na primeira. Ele é a âncora emocional do Subaru, mas de uma forma diferente. Enquanto a Ren colocava o Subaru num pedestal, o Otto o puxa pro chão. Exatamente. Ele lembra o Subaru que ele é humano, que tem limitações, mas que também tem companheiros dispostos a lutar ao lado dele, e não por trás dele. Lá ele. É uma amizade bonita porque não tem idealização. Lá ele? Tem sacrifício, Lá ele discussão, 1000 vezes. soco na cara, planos fodas, mas acima de tudo, tem lealdade genuína. Ok, mas e o Garfiel? O Garfiel começa como um obstáculo, um muro de puro trauma, impulsividade e instinto. Mas o Subaru enxerga nele algo familiar, alguém que também tem medo do mundo lá fora, que também se esconde atrás da força. E quando o Subaru confronta isso, ele liberta o Garfiel, mas também a si mesmo. Porque pela primeira vez, ele não tá apenas salvando alguém, ele tá construindo uma aliança, uma irmandade. O Garfiel vira um escudo, o Otto uma bússola, e juntos, eles formam algo que o Subaru sempre quis sem saber, um time. E cara, é aí que a gente vê como o Subaru cresceu. Ele não é mais aquele garoto perdido no primeiro episódio, nem o cara desesperado da primeira temporada. Ele ainda sofre, ainda erra, ainda sangra. Mas agora, ele tem com quem dividir o peso. Tem gente que escolheu estar com ele, não pelo que ele pode oferecer, mas pelo que ele é. E isso muda tudo. Em paralelo a tudo isso, a Emília também tá passando pelo inferno pessoal dela.
Ela perdeu o Peck, a sua âncora emocional, e agora ela precisa enfrentar sozinha o próprio passado, algo que ela evitou por muito tempo. Mas é nesse momento que o Subaru aparece de novo, e não é mais pra salvar ela, é pra andar ao lado dela. O Subaru da primeira temporada talvez tentasse resolver tudo sozinho, fazer tudo por ela, ser o herói. Mas agora ele entende. A Emília precisa cair, levantar, chorar e crescer com as próprias pernas. E ele tá ali, como um apoio, não como... E isso aqui só acontece por conta daquele quarto episódio da segunda temporada, onde ele encontra os pais, e aí eles dizem pra ele, cara, é tudo bem você errar, você fracassar, desde que você levante. Ou seja, ele entende que algumas coisas só dá pra fazer sozinho, que ninguém pode fazer por você. E por isso ele para de tentar fazer as coisas pela Emília como se ela fosse incapaz, porque ele entende que não dá pra fazer tudo por ela, que se ele realmente quer o bem dela, ele precisa dar espaço pra ela. E isso aí mostra um amadurecimento muito grande do personagem, dele conseguindo enxergar o mundo como ele realmente é, enxergando a Emília como um indivíduo e não como uma deusa, nossa, uma divindade que precisa ser adorada, a minha elfa perfeita. Não, ele começa a ver ela como uma pessoa que tem suas fraquezas, suas falhas, seus defeitos, suas qualidades e precisa lutar as suas próprias batalhas. Isso é que eu acho que é bem interessante na relação dos dois. Mostra como que eles amadureceram enquanto indivíduos e por isso o relacionamento deles também amadureceu. como um salvador. Esse é o amor de verdade. O amor que respeita, que escuta, que espera. Não é mais sobre idealização da Emília como uma princesa perfeita. Exatamente. É sobre enxergar quem ela é, com traumas, falhas, inseguranças. E ainda assim, escolher ficar, escolher amar. E se tem uma personagem que representa a prisão emocional melhor que ninguém, é a Beatriz. Por mais de 400 anos, ela ficou presa na biblioteca da mansão esperando alguém. Aquela pessoa, alguém que, segundo a Equidna, viria um dia libertá-la. Mas o tempo foi passando, a dor foi se acumulando, e no fundo, a Beatriz começou a perceber que talvez essa pessoa nunca existisse. Sabe o que é mais triste? O Subaru não é aquela pessoa, ele mesmo admite isso. Mas ele diz pra ela que não importa se ele não é aquela pessoa que ela esperava. Ele quer ser, ele quer que ela escolha ele. Diz que vai estar com ela todos os dias, sem falhar, e que vai gravar isso na alma dela. Que Natsuki Subaru é um cara tão memorável, tão presente, que mesmo depois de uma eternidade, ela nunca mais vai conseguir ver ele com aquela cor de sépia da solidão e do vazio. E cara, isso é lindo, porque mostra que às vezes o que salva a gente não é o destino, não é a promessa antiga, não é alguém perfeito vindo nos tirar da escuridão. É alguém que escolhe ficar, que escolhe estar ao nosso lado, mesmo sem nenhuma obrigação. A Beatriz decide confiar, não porque o Subaru era escolhido, mas porque ele se fez digno de ser escolhido. E por fim, a gente precisa falar do Roswaal. Durante muito tempo, ele pareceu só mais um manipulador excêntrico, mas aos... Cara, antes de passar pro Roswaal, eu queria comentar sobre a Beatriz, que assim, ela desde o começo eu gostei muito da dinâmica dela com o Subaru, porque ela tratava ele mal, mas tratava com sinceridade, sabe? Porque a Ren e a Han no começo, lá na primeira temporada, elas tratavam o Subaru mal meio que por capricho, meio que tipo, esse é um cara diferente aqui no nosso meiozinho, no nosso clubinho aqui, foda-se, não quero ele aqui, então vou tratar mal, um inútil. Enquanto a Beatriz não, ela meio que tipo, você é um inútil, você é uma pessoa que não agrega nada pra gente, eu não gosto de você, tô sendo sincera com você que é isso. E mesmo assim, quando ele precisou, ela passou a cuidar dele, passou a proteger ele. Claro que pelos seus interesses, mas quer queira, quer não, ela virou a maior aliada dele dentro. Inclusive mantendo ele vivo, salvando a vida dele várias vezes. E isso pra mim tem muito valor. Eu acho que isso faz a personagem ser mais interessante, mais complexa nesse começo. Inclusive na primeira temporada ela foi uma das que eu mais gostei, mais até do que a Ren até o episódio 18. Depois do episódio 18 o negócio muda de figura. Mas a Beatriz é um personagem muito bom, eu gosto bastante dela. Aos poucos vai ficando claro que ele é um espelho distorcido do Subaru. Alguém que também enfrentou o desespero. Alguém que também sacrificou tudo em nome de um objetivo. Mas diferente do Subaru, ele foi consumido por isso. O Roswaal acredita que os fins justificam os meios. Que dor, manipulação e sacrifícios são necessários para alcançar o futuro que ele quer. Ele representa o que o Subaru poderia se tornar se ele escolhesse a lógica da Equidna. Se desistisse de sentir e de se importar. E é justamente ao confrontar o Roswaal que o Subaru reafirma quem ele é de verdade. A segunda temporada de ReZero termina quase como um conto de fadas, mas um daqueles que tu sabe que só foi possível depois de muito sangue, suor e trauma. Geral sobrevive. O Subaru finalmente encontra um lugar estável na sua própria história, a Beatriz é libertada da solidão, a Emília amadurece e encara o passado e liberta o santuário,
O Roswell foi derrotado no seu próprio jogo e então entra pro grupinho do Subaru. O Subaru não é mais só aquele garoto perdido no mundo desconhecido. Agora ele é alguém com aliados, alguém que inspira confiança. Ele mudou, de verdade. E então vem a terceira temporada. Ixi, Se passa spoiler, na spoiler. cidade de Pristella, que tem uma vibe fortíssima de Water 7 de One Piece. Sem zoeira, cara, quando eu vi essa cidade, eu pensei logo em One Piece. É uma cidade cheia de canais, pontes e tipo, uma sensação de que algo grande vai acontecer. E não é que acontece? A cidade é atacada por uma nova leva de arcebispos do culto da bruxa. E por mais que o caos volte a reinar, dessa vez tem uma diferença enorme. O Subaru não tá mais sozinho. Ele tem o Reinhard. Calma aí, tô zoando. Na verdade, o que torna esse arco tão especial é que apesar de tudo estar à beira do colapso, ele não precisa carregar tudo nas costas. A dor, o medo, o sacrifício estão mais bem distribuídos. Porque agora o Subaru tem aliados, amigos, companheiros, pessoas que confiam nele, pessoas que viram ele salvar a Emília, derrotar a Baleia Branca, proteger o santuário e o mais importante, pessoas que acreditam que ele pode fazer isso tudo de novo. E sabe o que é mais louco? Eles acreditam porque na visão deles, o Subaru fez isso tudo de primeira. Eles não sabem das realmente. centenas de falhas, das mortes repetidas, dos gritos de desespero e das crises existenciais. Não Mano, aqui eu tive um pensamento aqui que, cara, ou eu sou doido ou eu acabei de fazer a boa, tá? Cara, essa ideia de que, do ponto de vista de todo mundo que tá de fora, que não conhece o sofrimento do Subaru, que não sabe o quanto ele falhou antes de acertar, pode parecer que ele é um herói, que ele é o cara perfeito, que faz tudo pá, foda. Só que se a gente for parar pra pensar, aqui no mundo real, mesmo sem o retorno pela morte, através da morte, existe isso acontece. Que é o quê? Imaginem agora um cara que você admira muito, um cara que você fala, pô, velho, esse cara é foda, cara, ó, pica das galáxias. Ou uma mulher que você admira muito também, que seja pica das galáxias. Aí você pensa assim, pô, velho, essa pessoa no ano de 1980 lançou isso aqui, no ano de 1990 fez essa outra coisa, nos anos 2000 ela criou isso aqui, aí no 2010 ela ganhou esse prêmio, agora ano passado ela fez não sei o que. E você pensa, velho, a pessoa é perfeita, ela é incrível, ela fez só coisa foda, coisa foda, coisa foda. Só que tem um detalhe, entre 1980 e 90 teve 10 anos em que ela não fez nada de que foi marcante para a história, para a vida dela. Entre 90 e 2000, 2000 e 2010 e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Tem uma frase que eu já vi várias vezes e é muito boa, que diz que qualquer vitória, se ela for olhada perto bastante, vai ser impossível você diferenciar ela de uma derrota. Justamente porque é isso que a gente faz. A gente olha para as outras pessoas, para a grama do vizinho e vê só tudo verdinho, bonitinho. Só as vitórias, só o pico. E a gente não pensa nos vales, nos momentos que as pessoas se sentem inseguras, se sentem fracas, se elas sentem que não são o suficiente. E exatamente isso que acontece com o Subaru. Todo mundo olha pra ele pensando, pô, velho, o cara foi lá, conseguiu, derrotou o Betelgeuse, o Peugeot 207, depois foi lá, venceu a Baleia Branca, culto da bruxa, passou o desafio, libertou no santuário, só que ninguém sabe o que ele passou de verdade, o que ele passou dentro da cabeça dele, como ele se sentiu. E essa é a sacada que eu achei foda. Dessa frase do mano aí que despertou todo esse pensamento em mim aqui. Então, ou eu sou doido ou eu fiz a boa. Aí vocês decidem aí. O que vocês acham disso? sabem do preço, mas a gente sabe. E isso muda tudo. Porque agora, ver o Subaru ser respeitado, liderar, ter apoio, é como ver um cara que viveu no inferno finalmente ganhar um copo d'água. É uma recompensa, um mérito. Um símbolo de que tudo que ele passou doeu, mas serviu pra alguma coisa. E mesmo que ele morra algumas vezes, o que acontece logo nos primeiros episódios, já não é mais sobre isso. Agora é sobre o que ele construiu, sobre o quanto ele cresceu, sobre o quanto ele se tornou indispensável, não por ser especial, mas por ser confiável. E essa é a jornada de Natsuki Subaru, a história de alguém que começou no fundo do poço e foi literalmente do zero até onde está hoje. O Subaru é um personagem que erra muito, sofre, morre, falha, mas nunca parou de tentar. Que vídeo E por bom, mais que mano. o mundo Sério inteiro mesmo. esqueça o que ele passou, ele continua. Não porque é fácil, mas porque tem alguém que ele quer proteger, alguém que ele quer ser digno de estar ao lado. A verdade é que a maioria das pessoas nunca vai saber o quanto a gente tá lutando. Quantas vezes a gente Exatamente. quebra por dentro, só pra levantar de novo como se nada tivesse acontecido. Mas ReZero mostra que não é o reconhecimento que faz o herói, é o coração dele. A vontade de continuar, mesmo quando ninguém vê. No fundo, é como a vida da gente.
Fracassar não faz de você um fracassado. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma mão estendida. De alguém que lembra a gente que não precisa carregar tudo sozinho. ReZero é um anime que enganou muita gente no início. Parecia só mais um isekai genérico, com um protagonista desajeitado e uma waifu fofa. Mas no fim, é uma das obras mais humanas que eu já vi. Porque no fundo, essa história não é sobre salvar uma princesa ou derrotar vilões. É sobre aprender a viver consigo mesmo. É sobre carregar culpas, lidar com traumas, admitir fraquezas. E mesmo assim, encontrar forças pra seguir em frente. O Subaru começa como um cara arrogante, velho. Perdido e desesperado pra ser especial. E termina a segunda temporada como alguém que entende que não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Ele não é o escolhido. Quer dizer, por um lado é. Mas ele não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas é o que continua tentando. E é por isso que ele é um dos protagonistas mais reais e marcantes que a gente já viu no mundo dos animes. Porque Natsuki Subaru, com todos os seus erros, lágrimas e fracassos, é cada um de nós tentando ser alguém melhor, nem que seja do zero. Cara, antes dele finalizar aqui, duas coisas. Que vídeo foda, sério mesmo. Que o Rizuku tá de parabéns. Nossa, fez a boa. Vídeo muito bom mesmo, muito bom. Recomendo sinceramente que vocês venham no canal dele, porque, sério, se vocês viram esse vídeo até aqui junto comigo, quase 50 minutos de conversa, e vocês não acharam o vídeo do cara foda, puta que pariu, né, mano? Sério mesmo, merece muito. Se inscrevam lá e dá uma chance, conheça o canal do cara, porque muita qualidade, tá? Muita qualidade mesmo. E sobre isso que ele disse em relação a ReZero ter passar essa má impressão, ter uma certa má fama de o pessoal pensar, pô, velho, mais um Isekai, puta que pariu, eu não aguento mais Isekai. Isso é muito culpa da saturação, você tem Isekai de tudo, velho. Tem Isekai de uma porra de uma máquina de refrigerante, tem Isekai de slime, Isekai de tudo quanto é coisa. Então, assim, a saturação causa isso, só que aí no meio desse monte de anime, eu não tô falando que o anime da máquina de refrigerante é ruim não, pô, até porque o ponto é ser engraçado. Mas no meio desse tanto de obra, que algumas são boas, outras medianas, outras ruins, a gente tem ReZero, que realmente não é só mais um Isekai genérico. Esse foi inclusive o título do meu primeiro vídeo sobre ReZero no canal, porque pra mim era isso. Eu olhava pra ReZero e falava, pô, velho, só mais um Isekai, nossa, cara meio fraco, que vai ficar foda, uma waifu fofinha, roupa de maid e boa. Só que não. Definitivamente não é isso. E pra mim, ReZero cresceu muito no conceito justamente por isso, por ser mais do que a gente espera. E me surpreendeu pra caralho, valeu super a pena. E eu sou muito grato a todos vocês que me recomendaram, porque é um anime muito bom. E tá valendo cada segundo. Ainda não terminei, tô terminando a segunda temporada, vou entrar pra terceira e espero poder fazer mais vídeos com vocês. Agora, deixa o mano terminar aqui o vídeo, finalização dele, a gente troca mais uma ideiazinha. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Sério, valeu demais pelo apoio de vocês nos comentários do último vídeo. E obrigado também pelos 4.000 inscritos. O canal cresceu demais, hein? Valeu, galera. Esse mano aqui merece muito, tá? Merece muito mesmo. Gostei bastante desse vídeo, bastante mesmo. Uma análise muito bem feita. Edição do cara, ó, muito engraçado. Então, rapaziada, só recomendo pra vocês que eu sempre deixo aqui na descrição o link do canal, que a gente tá reagindo, a gente tá conversando. Claro que é pra vocês conhecerem, mas também vem aqui, dá uma olhada no canal do cara. Acho que tem conteúdo que vocês vão gostar. Acho que fala de temas que a gente gosta, então acho que vale super a pena. E lembrando que, como eu sempre falo, se você quiser me mandar um vídeo, falar, pô, reage a esse vídeo, assiste esse outro vídeo, pode mandar lá na DM no Instagram, meu arroba tá aqui em cima aqui. Só mandar que a gente troca uma ideia. Ou coloca aqui nos comentários também que a gente troca essa ideia, fechou? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!